Vamos lá, agora vamos explicar como furar os cartuchos. Né? É o cartucho preto, colorido. Tira o lacre de cima dele. Tirar esse selinho da verruga, para não atrapalhar. No cartucho preto, ele tem um furo. Ele tem dois furos iguais a este. São furos bem pequenos mesmo. Parece que foram feitos com... dá impressão, não foram. Né? Na verdade, foram feitos com um clipe, um buraco, aquela ferrinho do clipe furou aqui no plástico. Esse outro era igual a este, eu já fiz um furo com a verruga. E o outro aqui em cima. Então são três. Dois vão entrar os tampões embaixo e em cima vai entrar o anel com bico. Então, pega a verruga aqui, da mesma forma, vai rosqueando. É difícil dele entrar, pode fazer bastante força. Importante saber que nunca se deve tocar nos contatos elétricos do cartucho e nem na cabeça de impressão. Como esse cartucho está selado, a cabeça de impressão, aqui ele não vai ficar vazando tinta, pingando tinta na minha mão. Então, por enquanto, não precisa usar a luva. Então, nunca tocar aqui, né? Sempre pegar nele pelas paredes laterais dele. Então, segura ele assim e vai forçando. Porque se você tocar na cabeça de impressão, a impressão pode ficar ruim. E se você tocar nos contatos elétricos, você pode queimar o cartucho. Então, ele não vai ser reconhecido na impressora. Então, coloca a verruga bem naquele buraquinho. Tá vendo o buraquinho? E o outro buraquinho de cima é este aqui, ó. Então coloca lá e vai rosqueando. Então ela vai rosqueando. Essa aqui entrou mais fácil, né? Bom, depois que você roscou ela toda e tirou, o que você tem que fazer? Você tem que rosquear, puxar, rosquear e puxar. Como você não consegue rosquear tudo e puxar tudo, porque fica muito pesado, rosqueia meia volta e puxa sem desrosquear. Depois, mais um quarto de volta só, vai devagar, puxa sem desrosquear. Até você rosquear essa parte da verruga toda aqui, que tem, sem chegar na parte de corte dela aqui na lateral, só na parte que rosqueia, até você rosquear ela toda e puxar sem desrosquear. Para quê? Para largar o máximo possível esse buraco, para facilitar a entrada do tampão e do anel, e para poder retirar essas bordas que podem cortar o anel ou o tampão. Então rosqueia um pouquinho e puxa, rosqueia um pouquinho e puxa até conseguir fazer ela toda. Sempre pegando pela lateral. Já rosqueei ela toda já e estou acabando de limpar ela. Então aqui eu já consegui rosquear, puxar, consegui enfiar ela sem rosquear. Então é bom ter sempre um papel higiênico por perto para poder limpar. Como eu enfiei, toquei na esponja, tirei sem sair nada da esponja, né? Esponja limpinha, sem estragar ela, mas sujou a verruga. Então é bom limpar para lá na frente, já que a gente for fazer o colorido, não contaminar as cores do cartucho colorido.
Então limpou, o buraco tá, os dois buracos estão prontos. Pronto. Aqui embaixo vai tampões. Então nesses dois buracos de baixo vai tampões. E se a gente deixasse aquele buraco pequenininho aqui, ia dar entrada de ar. Então para não dar entrada de ar, a gente coloca tampão. Que é aquela peça que tem a cabeça maior, tem um buraquinho no meio e é vedado na parte de baixo, é fechado. Então coloca sempre, sempre rosqueando. Segura na cabeça dele, rosqueia. Força pra dentro e rosqueia. Força pra dentro e rosqueia. Então olha lá, entrou. Então no outro a mesma coisa. Então viram? Agora falta fazer o furo lá em cima e colocar o anel. Então a dica que eu posso dar para vocês? Que você usou a verruma de 3 milímetros, né? Limpou, entra perfeitamente. Se quiserem, se tiverem também, pode usar uma ferramenta, que é uma parafusadeira. Então, tem um mandril aqui, uma broca de 3,9 milímetros, é a broca ideal que você deve utilizar para poder fazer os furos. Mas como vocês têm a verruma, não há necessidade. Então, o que pode ser feito? Pode ser feito, você pode usar um limitador aqui na ponta, que como você faz um limitador? Você pode pegar uma caneta, um tubo de caneta Bic, colocar ela aqui, encaixar e cortar a caneta com a faca de modo que somente a ponta da broca tem alcance de 1 centímetro, então fica só 1 centímetro da broca para fora. O resto tudo está com um tubo de caneta ou um tubo de ferro, alguma coisa você pode improvisar. O tubo de caneta é fácil de fazer, enfia a caneta aqui, cortou, fica só a pontinha dela que fica perfurando. Então como eu tenho mais experiência, eu coloco ela pressa, né? Pressionar, rosquear. Então eu posso colocar ela aqui naquele buraquinho. Pronto. Ela entra só um pouquinho. Entrou com o cartucho só um pouquinho. Eu já ponho para desrosquear. Então pronto. Já saiu um pouquinho. Dou uma limpada. Isso para quê? Porque se eu pegar um instrumento como uma furadeira, algo que gire rápido, ela pode entrar de uma vez no cartucho, estourar, estragar a esponja e já sair a esponja do cartucho, perder o serviço, né? Ou dá para fazer isso com a mão também. Aqui você puxa sem desrosquear, já sai limpinha as bordas. Então, ela fez o mesmo furo que eu fiz, rosqueando a verruma de 3 milímetros e puxando sem desrosquear, com a broca de 3,9 milímetros. Já pego o anel, encaixo aqui. Se tiver, sempre rosqueando, né? Se eu tiver com dificuldade de enfiar o anel aqui, o que eu posso fazer? Pego um palito de dente, enfia aqui dentro do anel, e entra rosqueando aqui. Só porque o anel ele é mais mole, né? Então ele é um pouquinho mais difícil de colocar. Pode pegar um palito de dente para ajudar, pronto. Vocês viram, ajuda muito, mas é muito mais simples. Então esse cartucho preto tá pronto. Agora vamos pro colorido.